Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 28 ao versículo 31. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Na verdade eu vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, os irmãos, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos ou as terras por causa de mim e do Evangelho, que não receba o cêntuplo, mesmo nesta vida, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, mesmo no meio das perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, para que a gente compreenda todo o contexto, Aqui Pedro diz para o Senhor Jesus que deixou tudo para segui-lo. É como se ele falasse: e agora, Senhor? E neste momento, nós estamos entendendo aqui que ele tinha dito para o jovem rico que faltava algo, que era para vender tudo e dar aos pobres. E essa afirmação de Pedro: nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus aqui nos apresenta que quem faz este mover de largar tudo para segui-lo é um homem desapegado e um coração voltado para Deus. Conforme diz o nosso diário bíblico, vai dizer assim: após o diálogo com o jovem rico, Pedro faz uma observação dizendo a Jesus que eles deixaram tudo para segui-lo. A resposta de Jesus é repleta de promessas e encorajamento. Em verdade eu vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs ou terras por causa do Evangelho que não receba já neste século 100 vezes mais. Este trecho nos convida a refletir sobre o significado da renúncia em nossa jornada espiritual. Jesus não está apenas falando sobre deixar bens materiais, mas também sobre renunciar a tudo o que nos prende e nos impede de segui-lo plenamente. Então, queridos irmãos, vamos colocar aqui: Deus não está falando para você largar tua família, largar tua casa, porque o matrimônio também é um chamado diante do querer de Deus. Por isso nós temos os nossos compromissos familiares, os nossos compromissos com Deus. E nós não devemos deixar Deus em segundo plano, certo? Mas eu tenho que ter o equilíbrio, eu tenho que ter o entendimento, eu tenho que colocar em uma folha assim a minha vida, como que está sendo a minha vida com a presença de Deus, como que eu estou participando, porque eu não posso ir ao extremo as coisas de Deus e também não posso colocar o extremo a minha família. Porque eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar, começando dentro da minha casa. Vamos colocar aqui: você tira o teu tempo para fazer o rosário na madrugada. Você pode encontrar diversidades de alguém dizer assim para você, tua esposa: pô, você faz lá o rosário, mas você fica, durante o dia você fica cansado. E talvez de te animar, a pessoa te desanima, a pessoa quer que você pare, E ali você continua, você persevera, e aí vem a graça que você tanto espera. Por quê? Você não está desfazendo de ninguém, você está simplesmente fazendo uma peregrinação diante de deixar tudo para estar na presença de Deus naquela madrugada, Você está tirando um pouquinho do teu tempo para dar a oração, rezando por essas pessoas mesmo que talvez está te contrariando. Então é uma motivação, uma palavra de Deus que diz para nós que aquele não vai estar perdendo, não é à toa, irmão, irmã, o que você faz diante de Deus. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que ter o momento de saber o entendimento, o que eu estou fazendo de errado, o que eu não estou fazendo. A minha família está precisando muito de mim, mas Deus está em primeiro lugar. Eu coloco Deus à frente, não falta missas domingo, não falta confissão. E aí eu tenho o equilíbrio, irmãos, para ter cuidado também do excesso no servir. É uma coisa assim que eu tive experiências com isso, onde que também eu exagerei no extremo do servir. E aí é onde que eu deixei um pouquinho a minha família à parte, Mas
Hoje eu entendo, como diz essa palavra, tudo que você faz diante de Deus, com o teu coração, por mais que talvez você esteja no extremo, mas nós temos que ter a humildade também de a gente ser obediente a Deus, cuidar as coisas de Deus, cuidar o que Ele nos deu para cuidar, que é a nossa família, mas sem o extremo total, né? Tem que ter o equilíbrio, é a temperança, e que nós possamos pedir isso para Deus hoje. Mas a perguntinha do nosso Lecto Divino hoje é a seguinte pergunta: o que devo renunciar que me prende de seguir plenamente ao Senhor, por amor a Ele? De onde que eu tirei essa frase aqui? Dando sequência no entendimento aqui do diário bíblico, a promessa de Jesus de recompensar abundantemente aqueles que renunciam por amor a Ele, uma fonte de grande consolo e esperança para os discípulos. Isso nos lembra que, embora o caminho da renúncia possa ser difícil e doloroso, a fidelidade a Cristo traz consigo bênçãos imagináveis. Então, assim, diante deste mover, diante dessa palavra, dessa pergunta, a gente possa refletir: será que eu estou deixando de lado Deus? Estou vivendo o excesso do ter, do trabalho, o excesso de tantas outras coisas, deixando o meu Senhor de lado? Ou eu estou vivendo ao extremo do servir, de estar na presença de Deus, é maravilhoso, mas será que eu estou deixando de lado também o bem mais precioso que Deus me deu? Mas com essa confiança em Deus, será que não é hora de eu colocar a mão na minha consciência, escrever aqui num papel, colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, mas dando bom direcionamento, tendo uma boa organização, dando bons exemplos de honestidade, de dizer a verdade? Porque, irmãos, Satanás ele quer dividir. Satanás ele não quer ter unidade. E assim ele vai usando também de todas as maneiras para ferir os corações, para que eu possa ter um bom entendimento, que eu sirva a Deus com todo o amor aonde que eu servir. E isso em especial dentro da sua casa, da sua família, onde que Deus tem que ser o centro, onde que Deus é o centro da minha casa, onde que o amor tem que ser mostrado e direcionado. E aí, irmãos, eu preciso renunciar o que me prende para que tenha a plenitude que Deus é o centro da minha casa. O que está te prendendo, querido irmão? E a pergunta para nós hoje, coloca a mão no teu coração. Faz essa pergunta de novo. O que devo renunciar que me prende de seguir plenamente ao Senhor, por amor a Ele? O que deve renunciar? Talvez é o celular, o uso do celular muito tempo. Talvez, querido irmão, seja o excesso do trabalho. Talvez, querido irmão, seja o excesso do ter, o desapego das coisas materiais, voltar o coração mais para o teu Senhor. Qual que é o extremo que hoje o teu coração precisa permitir o equilíbrio? Que Deus seja sempre o centro da nossa vida. Eu tenho certeza, querido irmão, que o Espírito Santo de Deus está adentrando no coração de cada um agora. Está indo lá naquele local que Ele precisa te mostrar, te direcionar, para que a tua vida haja mudanças. O Senhor me mostrava assim, queridos irmãos, um local de muitas festas, muita brincadeiras, mas o nome de Deus não é falado nesse local. O nome de Deus não é tocado. Quando toca é muito rápido. Deus está ficando em segundo plano. E neste momento o Senhor está mostrando para esta família, para este coração: a tua família é um bem precioso que Deus te deu para cuidar. Mas sem a presença de Deus, nós não conseguimos viver o amor, irmão.
Se você fala assim, a minha família é o primeiro lugar da minha vida, mas se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, como que você vai expressar o amor? Como que você vai passar o amor se você não se coloca perante o verdadeiro amor? Mostrando o teu amor e recebendo este amor de Deus. Para que isso aconteça, meu irmão, que o amor esteja no nosso coração, nós precisamos viver essa graça. De deixar a presença de Deus nos conduzir. E colocando a presença de Deus no nosso coração, nós vamos agradecer a Deus por este momento agora. Pedindo que a bênção de Deus esteja sobre nós, nos libertando de tudo aquilo que nos prende, Senhor. De tudo aquilo que tira a Tua presença do meio de nós. Nas nossas famílias, na nossa casa, mas que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus e a este momento. Um grande abraço, queridos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja